E aí, criaturas? Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Digitais do Criador. Olha, aqui a gente une curiosidade, conhecimento, criacionismo e sempre num papo legal que serve assim para expandir a sua mente, ok? Então, aperta o play, ajusta o volume, vem com a gente. Você tá preparado para desafiar sua visão de mundo? Hoje nós estamos aqui para gravar mais um episódio do nosso podcast. Estou aqui com pessoas muito especiais, convidados especiais, e eu queria que cada uma aí se apresentasse primeiro. Aí falar o nome, o que faz, etc. Quer que eu comece? Pode ser. Então tá bom. Eu sou a Giuliana, ou como meus alunos me chamam, Gil, pro Gil. Dou aula de biologia, aprofundamento em biologia, projeto de vida pro terceiro ano B, que é a turma que eu sou conselheira, e professora de perícia também, numa eletiva tarde, sucesso, muitos alunos, e professora de iniciação científica, uma nova disciplina que nasceu no Colégio Adventista de Taquaral, do Taquaral, né? Além de dar aula, desenvolvi junto o material sobre a disciplina, e estamos aí. Eu sou a Gil. Muito bem, Gil. Olha, eu sei que essa parte de perícia, você é apaixonada e consegue passar essa paixão para os alunos também, né? Sim. Virou eletiva. Virou eletiva com 2 turmas. Que muito legal. Gostoso. E lá no Taquaral eu também tenho acompanhado. Iniciação. Isso. Parabéns, viu? Obrigada. Valeu. E quem mais aqui pode se apresentar? Eu sou a Rebeca, eu sou do terceiro ano B, lá do CAC, da sala que a Progil é conselheira. Uhum. E é isso, eu nunca gostei muito de biologia, mas por causa da Gil, eu comecei a gostar. Então, Olha. eu posso ser testemunha de que as aulas dela são boas e ela é uma ótima professora. Então, ótimo. Realmente, se o aluno se identifica com a disciplina, por causa do professor, é um ótimo sinal. Uhum. Né? E você vai mandar um oi para a turma? Oi, gente, tudo bem? Muito bom, gente. Bom, olha, nós já vimos em episódios anteriores a história da ciência, o método científico, limites da ciência e maravilhas da ciência. E hoje a gente vai abordar um tema aqui que é muito importante e está em alta no mundo. O tema vai ser cientificismo e negacionismo. Talvez a primeira palavra não seja tão conhecida do público. A segunda já é bem conhecida de todo mundo, né? É negacionista, negacionismo. Isso. O cientificismo, ele é mais conhecido quando se torna necessário defender algumas ideias ditas absolutas. Então, às vezes, a pessoa não conhece o termo, mas faz uso dele em algumas situações. Né? E o negacionismo, ele virou ali como se fosse uma ofensa, né? Então, por isso que ele é mais difundido aí pelas redes. Mas eu e a Rebeca, a gente estava conversando, né, antes, e a gente pensou assim, no final das contas, os dois quase significam o mesmo. Quase. Eles parecem extremos, mas não são totais extremos, porque você pode usar um viés bem cientificista para defender o negacionismo. Que doido isso daí. Né? Uhum. Mas é isso. Vamos definir agora um pouquinho o que são esses dois, né? Então vamos lá. A palavra mais desconhecida primeiro. Cientificismo. O que é isso? Cientificismo é a ideia de que a ciência é verdade absoluta e tudo que fuja da metodologia científica, das etapas do método científico, não deve ser considerado verdade. Embora a gente saiba que existem muitas coisas que não se encaixam ali.
né? E é interessante porque o próprio método científico, ele nasceu de uma filosofia nada metodológica, né? Ele saiu do campo das ideias, que agora, dentro do cientificismo, pode ser até ignorado em certas partes, caso não seja comprovada pelo método. Certo? Uhum. Né, Bequinha? Bequinha, você pode falar quando quiser, né? Tá bom. Eu poderia dizer que o cientificismo seria quase uma idolatria da ciência? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Tem muitas vezes que as pessoas elas acabam indo muito pelo racional e justamente só pela ciência. Mas assim como a Progil falou, tem muitos outros fatores que são além da ciência, que a ciência não consegue explicar, que é preciso levar em consideração. Então, com certeza. Questões sociais, culturais, éticas, religiosas, espirituais, né? Eu acho que a gente vai explorar isso mais um pouquinho, mas essa parte de cientificismo, ele muitas vezes é utilizado para invalidar outras coisas, né? Que são importantes também. Uhum. Então, quando ele não considera, por exemplo, questões éticas, comportamentos sociais, como é que eu vou fazer uma metodologia científica prevendo, às vezes, o imprevisível, que é o comportamento humano, que é modulado por tantas questões, modulado pela criação, modulado pela cultura que está inserida, pela realidade econômica. Então, essa idolatria à ciência pura, simples, eu acho engraçado que o cientificismo, ele coloca a ciência como a verdade absoluta, mas, ao mesmo tempo, esse colocar como verdade absoluta torna ele tão simplificado. Tipo, é seguir o método científico. Desconsiderando tantas variáveis não controláveis durante o processo, ao invés de você trazer autoridade, às vezes, para a situação, você traz um simplismo ali, uma coisa muito ou tá dentro ou não tá dentro, né? E a gente tá dentro de um contexto que cada vez mais o todo torna-se importante. Olha, eu sou da área da ciência, você também, formado em universidade pública. Unesp. Né? Isso mesmo, você praticou o método científico, assim, e viu que ele funciona. Com afinco. Né? Com afinco, né? Assim, eu sou fã da ciência, acho que você também é, nós escolhemos essa área por isso, mas eu fico preocupado quando as pessoas somente aceitam a ciência como uma fonte de conhecimento confiável. Tipo assim, às vezes é inconsciente, mas se algum jornal começa uma reportagem com a frase "a ciência mostra que", a maioria das pessoas vai dizer assim, é verdade. A ciência comprovou, é verdade, acabou, não tem o que discutir. Então o cientificismo vai nessa linha de você acreditar que a ciência tem resposta para tudo, tem solução para tudo, vai resolver tudo, né? Então é um problema aí. A gente tem aqui uma pergunta, alguns exemplos de cientificismo práticos na história, na atualidade, vocês querem colaborar? Podemos. Um exemplo na verdade, o cientificismo, ele nasce na questão do iluminismo, seguido do positivismo. Então, exemplos que a gente pode citar, né? Então, hoje, eu vou dar um exemplo, assim, bem recente. Não que o que eu vá citar seja um cientificismo em si, mas se ele for levado só para o lado da metodologia, que é o que o cientificismo prega, sem levar questões e valores morais, vai ser um problema. Então, há alguns anos atrás, através de 2 mulheres, foi desenvolvida os estudos em relação a uma enzima chamada CRISPR-Cas9. E recentemente saiu uma notícia que na China eles estavam fazendo pesquisas e eles conseguiram em células de cultura, desligar ali, remover um cromossomo a mais que é responsável pelo desenvolvimento da síndrome de Down. Certo? Ok. Excelente, né?
Então, levando isso em consideração, o cientificismo, dentro dessa óptica, pode dizer assim: então agora a gente tem uma maneira de desligar todas as doenças e características que não estejam de acordo com o que a metodologia definiria como correta. Certo? Então, dentro dessa... Poxa, isso é tão recente, essa notícia saiu 1 semana atrás, 2 semanas, eu acho que foi 1 semana atrás. A gente pensa de exemplos... Esse é um exemplo bem recente do uso da ciência. E o cientificismo pode usar disso como uma verdade absoluta para definir um novo padrão agora do que é o correto para a ciência. Como é que a gente vai fazer agora os seres corretos, o ser humano correto, desligar situações e etc. E uma coisa que nós estudamos também em relação a isso é de exemplo também entre o transhumanismo, né? Que essa técnica entra no transhumanismo, que é uma das linhas ali do cientificismo, de você pegar fenômenos que seriam da natureza humana e transferir para algo que eu tenha controle dentro de um laboratório. Então, utilização da inteligência artificial, tem até pesquisas relacionadas a pegar não pensamentos, mas a chamada imortalidade digital. Eu transferi meus conhecimentos para um local e esse local me manter vivo mesmo após a minha morte, com o controle das variáveis. Essa ideia de controle das variáveis também está muito relacionada de controlar tudo, que é o que está dentro do cientificismo. Tira um pouquinho da sua liberdade de escolha, né? Tira um pouquinho do seu pensar sem ser lógico, digamos assim. E a gente também tem um exemplo do que se encaixa... na verdade, é tudo muito junto, né? O neurocientificismo também entra nisso, né? Que é crer que tudo, o que o ser humano pensa, pode ser reduzido a um conjunto de reações químicas. Neurotransmissores, sinapses. Esses dias eu estava falando com os alunos do lobo pré-frontal. Aí você fica, mas tá... Então, se eu tenho algo na minha mente, né, no meu cérebro, que controla meu comportamento, o que eu posso fazer na frente do outro ou não. E as outras questões de religião? Se eu venho pré-definido, eu venho moldado de fábrica, como é que muda? Né? Então, por exemplo, essas coisas têm que ser levadas em consideração também. Então, o neurocientificismo, o transhumanismo são exemplos atuais da aplicação do cientificismo que a gente vai sendo levado a padronizar coisas que são inesperadas do corpo, mas reduzir tudo a neurotransmissores e química. E a gente sabe que não é assim, né? Sim, nós somos seres humanos, então a gente tem a parte física, o corpo, mas também tem a parte da alma, do espírito. Então, são coisas que não tem como ser medidas de forma racional. Então, se a gente resume, igual a Pro falou, tudo a parte racional e científica, a gente exclui grande parte do andamento mesmo do ser humano na vida, porque as nossas emoções, elas influenciam no andamento da nossa vida, né? Então, é importante levar tudo em consideração mesmo. Não é possível, né? Você, no laboratório, purificar 10 ml de amor. Não é possível você pesar numa balança 100 gramas de saudades. Então, a ciência tem assim, um campo muito importante, que é o campo do material, do natural, onde ela pesquisa e ela é fantástica. Mas existe um outro campo em que realmente ela não tem muita contribuição para dar. Não é? É o subjetivo, né? O espiritual e o subjetivo não se encaixam na metodologia científica. Só assim... Estamos falando de digitais do criador, do criacionismo. O criacionismo em nenhum momento invalida método científico, né? A gente não está dizendo que ele não é o correto nem nada. Mas ele não é por si só. Existem outras variáveis. A ciência, ela tem que ter a capacidade de autocrítica, ela tem que ter a capacidade de se rever em processos falhos. A ciência, que a gente sempre estuda, é uma construção humana. E se tem uma coisa que o ser humano faz... dar uma erradinha às vezes. Opa! Então, nós não estamos falando... O método científico é super importante.
Só que a gente não pode deixar que ele seja por ele mesmo, ele se auto-explique. Existem variáveis que precisam fazer parte do processo também. O que vocês acham, se existe, acontece ou não, carteirada usando a ciência? Tipo, você está num debate sobre um assunto qualquer que não seja exatamente a especialidade de ninguém ali, mas daí a pessoa que é formada na área científica, ele vai lá e fala assim, não, porque eu sou biólogo, não, porque eu sou químico, não, porque eu sou físico. Então, usa essa parte dessa formação científica como se fosse algo superior a outros tipos de conhecimento. É uma forma de cientificismo. Aham. Eu tô rindo assim porque fiz biologia, né? Cristão fazendo biologia é diferenciado. A gente escuta muita carteirada, né? A ciência diz... A tensão superficial da água não permitiria que Jesus tivesse caminhado sobre ela. Tá aí o extraordinário. Exatamente. Tá aí que ele é Jesus e eu não sou. E ele vai andar e eu não vou. O sobrenatural, né? Sobrenatural. A abertura para o sobrenatural. Tá aí o extraordinário. Então, assim, é tão triste como bióloga você ver essa carteirada, porque pensa só, há um tempo atrás foi dado carteirada de que a Terra era o centro. Né? E se utilizava disso. Até um tempo atrás, ainda hoje eu acredito, existe a carteirada da ciência estar na mão de poucos. Então, a ciência ser algo inacessível. Então, essa carteirada, inclusive, só é permitido porque a ciência foi vista por muito tempo como algo inacessível. Algo que pertencia a poucas pessoas, pessoas que tivessem condições financeiras, que logicamente tinham condições intelectuais, porque poderiam frequentar a escola, etc. Então, assim, essa carteirada, na minha visão, batendo papo aqui, é talvez um caminho mais fácil para você tentar não continuar uma discussão. Um argumento de que eu sou bióloga, então, por favor, né? Eu estudei 4 anos para isso. Poxa vida, 4 anos perto de uma vida toda de experiência que a gente vai ter, é tão pouco. É tão pouco. Sabe, assim, eu me formei, lógico, né? Eu conheço tudo sobre tudo. Eu posso dar uma carteirada nos meus alunos, por exemplo, a biologia diz isso é imutável, tá? Uma construção humana e a gente fez tudo certo. Então, assim, eu rio porque durante a faculdade é o que eu falei, a gente tem carteiradas de todos os momentos, sabe? Olha, não questione o que a biologia está dizendo, o que a física está dizendo, o que a química está dizendo, né? Mas assim, eu também não justifica, mas também é um contexto histórico, né? A gente tem que pensar, a ciência sempre pareceu inacessível à população. Por isso que é importante a gente ter momentos como esse podcast para o letramento científico das pessoas. Com certeza. Para elas se aproximarem e se sentirem participantes da ciência, para se sentirem pessoas que vão ter um pensamento crítico, autônomo e falar assim, peraí, tá me dando carteirado, mas existem tantas outras vertentes que eu posso pesquisar. Então, assim, não sei se a Rebeca já passou por alguma situação de que ou é isso, mas é uma situação difícil receber uma carteiradinha. É difícil mesmo. E eu acho que aí a importância, principalmente de nós que somos mais... a gente começa agora a jornada da vida, né? Eu acho que a importância da gente buscar em fontes confiáveis, igual a professora falou, de profissionais que realmente têm propriedade para falar o que vão falar, porque ainda mais hoje em dia, muito se vê informações jogadas na internet, nas redes sociais, e aí cada um acredita no que acha que é, e pessoas que se dizem ser profissionais, na verdade, não são, tudo em favor de viralizar. Então, eu acho que a gente constantemente precisa estar pesquisando sobre a veracidade das fontes, indo atrás para saber se aquilo que a gente está consumindo e ouvindo, as verdades que a gente está acreditando são fundamentadas ou não, né? Porque existe muito de pessoas... em contexto mais informal, assim, de conversas. E aí, não, porque eu vi no TikTok, eu vi no Instagram, mas às vezes não é mito, às vezes não tem nada com nada, né? Então, é importante a gente buscar em fontes confiáveis mesmo.
Muito bom. Eu falo que é TTU, é TikTok University. Né? Lá tem muito cientista, muito geólogo, arqueólogo, tem de tudo. Sim. Olha, a gente como professor, a gente tem que ensinar a pensar criticamente. Porque é uma realidade que existe, TikTok, e tem gente com coisa muito séria lá e muito boa. Mas também tem alguns ali que a gente... E uma coisa importante também, uma maneira tanto do cientificismo e do negacionismo se manterem é criar bolhas de conhecimento. Uhum. Então, talvez a maneira que a pessoa procure as informações, a bolha do verdadeiro conhecimento não está chegando até ela. O que está chegando até ela são informações, né, sem fundamentação. Uhum. Então, porque os algoritmos, eles ficam vendo o que a gente pesquisa. Então, eu vou te oferecer essa bolha de conhecimento. Se eu pesquiso de maneira rasa e superficial, eu vou receber informações rasas e superficiais. Se eu apresento para os meus alunos bons profissionais que estão fazendo um trabalho sério e eles começam a consumir, você está sendo inserido numa bolha que talvez seja uma bolha legal ali de informação gostosa. Então, é engraçado que agora, antes, o conhecimento não chegava às pessoas por questões, às vezes religiosas, às vezes financeiras. Agora é por bolha, nós somos separados por bolhas de vivências. Então, tal informação rompeu a bolha, né? Ela passou por vários outros lugares, né? E são nessas bolhas de pessoas talvez não confiáveis que a carteirada funcione mais do que nas bolhas daquelas pessoas que fazem estudos sérios. Uhum. É muito engraçado. Gente, eu nasci na década de 80. Eu assisti toda a revolução tecnológica. Uhum. Então, assim, a gente vê o conhecimento mudando de uma maneira assim tão rápida e as informações chegando tão rápido que você fala assim, poxa, eu vi crescer todo esse processo. E meu aluno que já nasceu inserido numa bolha definida? Eu preciso capacitar para que ele saia, talvez, de alguma situação para entender a veracidade das coisas como são. Olha, Gil, você tratou de um tema aí que quando eu estudei, não muito tempo atrás, abriu a minha mente. Que é justamente esse assunto de bolhas epistêmicas e câmaras de eco. Então, olha, isso daí é um estudo que todo mundo devia fazer. Procurar no Google mesmo o que são bolhas epistêmicas, o que são câmaras de eco. Para a gente se policiar, se a gente se cuidar, para a gente não entrar numa bolha dessa e achar que só aquele universo que a gente vive, que a gente recebe, é a verdade, né? E com certeza, quem é praticante aí do cientificismo e do negacionismo estão em bolhas, que eles só são alimentados, são retroalimentados por coisas que eles acreditam e parece que reforçam, né, aquelas coisas lá. Muito legal, muito bom. Vamos para o negacionismo, que eu acho que é um problema talvez mais difundido hoje, né? Negacionismo. O que é o negacionismo, Rebeca? O negacionismo é quando você tem fatos para explicar algumas coisas, mas tem uma parcela de pessoas que ignora totalmente a comprovação desses fatos. Então, vamos supor, a maçã é vermelha, mas ele fala, não, a maçã é azul. Mas é óbvio que é vermelha, é comprovado. Se você enxergar, você vê que ela é vermelha. Mas as pessoas, não, é azul. Então, o negacionismo é isso, de você ter os fatos diante de você, mas você escolhe, por conveniência, não acreditar que aquilo é verdade. Uhum. Assim, existem alguns casos aí, alguns exemplos de negacionismo moderno que a gente assim fala, é verdade que tem gente que pensa nisso? Você quer dar algum exemplo pro... Nossa, vou tomar cuidado com os exemplos. Isso, toma isso. Porque são polêmicos. A gente tá vendo doenças que tinham desaparecido voltando. Em 1994, a polio foi considerada erradicada. Em 2016, o sarampo também tinha sido certificado como erradicado. Em 2019, voltou, perdeu a certificação, perdeu esse reconhecimento. Isso vem
do negacionismo relacionado aos movimentos anti-vacina, né? Falar com bastante cuidado e com bastante respeito. Mas são exemplos modernos de que existe uma comprovação, existe uma veracidade nas vacinas. E aí existem aqueles que, ao se negar em participar desse processo, e é muito importante dizer que o negacionismo ele está muito relacionado a algumas teorias conspiratórias, né, desenvolvidas, a desconfiança das instituições educacionais, instituições governamentais. E aí esses processos de desconfiança levam as pessoas a se negarem a ter determinados cuidados com a saúde que não vão impactar somente a elas, e sim a todos. Então a gente vê doenças que tinham desaparecido voltando. A gente vê um mundo cada vez mais quente e as pessoas dizendo que derrubar aquela arvorezinha não vai fazer diferença no mundo todo. Então, mudanças climáticas que nós estamos vivendo, que nós estudamos há anos atrás que uma hora ia acontecer, parecia que nunca ia acontecer e está acontecendo, foi fruto de um grande negacionismo de acreditar que o ser humano, em determinadas atitudes, poderia transformar o ambiente no que ele tem se tornado. Então, assim, e é muito interessante porque talvez o que eu fale agora seja um pouquinho pesado, mas o negacionismo, ele, como eu disse, está relacionado à teoria da conspiração, sendo que ele conspira contra si mesmo, né? Porque não vou acreditar nesse negócio de aquecimento global, então vou seguir minha vida, né? Não precisa mudar nada, por mais que tenha documentos com milhares de páginas dizendo que se o planeta for... Ninguém fizer mais nada no planeta agora, não tem mais volta. Precisa da intervenção para o planeta se recuperar. Uhum. Isso é fato, a ONU sabe disso, né? As instituições relacionadas a clima sabem disso. E olhar e falar assim, eu não vou fazer nada, eu não vou fazer minha parte, isso não está acontecendo, isso é para segurar o desenvolvimento econômico, porque precisa ter um monte de indústria liberando um monte de gás horrível na atmosfera, né? E quem está sendo prejudicado? A própria pessoa. É quase um movimento conspiratório contra si mesmo. Uhum. Né? E a gente vê... Existem outros processos negacionistas também que eu particularmente prefiro me abster da opinião, mas existem muitos. Em relação ao formato do nosso planeta. Né? Existem muitos movimentos aí que se propagam dentro de bolhas, como a gente falou. E é engraçado que parece que essas coisas se propagam mais rápido do que a verdade, né? Assim, os fatos, né? Então, assim, do que eu tenho sentido, mas no dia a dia, que a gente pode citar, a gente estava até conversando, em relação à vacina, mudanças climáticas são coisas que nós estamos vivendo, passando, voltando, por essa ideia, assim, de que eu vou acreditar... Existem fatos, mas eu vou acreditar daquilo que me convém. E tem uma frase do nosso material didático que fala: uma coisa é querer a verdade e outra coisa é querer a verdade ao seu lado. Uhum. São coisas totalmente diferentes, né? É estar do lado da verdade e colocar a verdade do seu lado são coisas diferentes. Então, a verdade é... O nosso planeta está passando por um superaquecimento. Se a gente continuar assim, em 2050, por exemplo, o nosso cerrado desaparece. O cerrado é um lugar que ele mantém... biodiversidade fantástica. E ele mantém outros biomas ao redor dele. Então, em 2050... Não, mas eu vou negar esse fato. Vou viver no calor até 2050. Vamos ver se 2050 a gente vai estar tudo certo, sabe? É isso. Será que é isso mesmo? Então, assim... complicado. É tanta emoção que a gente se perde. Tem jovens negacionistas? Ah, com certeza. Com certeza. Ignorar os fatos por conveniência, eu acho que é a coisa mais comum. Às vezes, vou dar um exemplo bem, bem pequeno. Às vezes em casa, se a minha mãe chegasse pra mim e falasse: nossa, Rê, fatos mesmo. Não sei dar um exemplo, mas chegasse e desse um exemplo de algo científico, que é comprovado. Ou da vacina. Eu odeio tomar vacina, eu tenho medo. Mas eu sei que tem que tomar. Então, por conveniência, eu poderia falar: não, mãe, mas esse negócio de vacina
nada a ver. Mas ela sabe que é algo comprovado e eu também sei. Mas eu poderia muito bem escolher e falar, não, mãe, por causa disso, daquilo, a vacina, ela pode ser prejudicial, ou pode ser a marca da besta, não sei. Então, usar isso por minha conveniência. Claro que eu não faço isso, mas isso é muito comum. Porque ainda mais jovens que acham que são donos da verdade, é muito fácil ser negacionista. Puxa vida. Eu lembro, olha, eu dou aulas, né, há 33 anos. Eu fui aluna do professor Wellington. A Ju foi minha aluna no ensino médio. Uma boa, excelente aluna. Mas eu, até antes da pandemia, eu abordava em biologia o assunto de vacinas de maneira tranquila, clara, era fácil falar. Uhum. Pós-pandemia, eu tenho que entrar com muitos cuidados, escolher minhas palavras e ficar muito preocupado se eu vou estar, assim, incomodando alguém. Ofendendo. Simplesmente por passar um conhecimento científico vezes e vezes e vezes comprovado. Então, é complicado, é difícil. E eu faço uma observação aqui. Negacionismos, ideias negacionistas, por mais absurdas que sejam, mas que não prejudiquem o coletivo, a minha opinião é que elas podem ser ignoradas. O indivíduo tem um pensamento absurdo, esdrúxulo sobre tal tema, mas é só ele que está envolvido com aquilo ali. Não afeta mais ninguém. Deixa ele. Mas existem conhecimentos ou ideias ou teorias negacionistas hoje que ameaçam a coletividade. Uhum. E aí, nesse ponto, elas têm sim que ser ativamente combatidas. E como é que a gente combate um negacionismo? Qual que seria, talvez, a maneira interessante de fazer esse combate? Lógico, né? Não é briga, mas como que a gente faria para desvendar esses mistérios aí? Eu acho que tudo começa pela educação, né? Tudo começa pelo... o BNCC também traz esse termo bastante, que é o letramento científico. É você dar condições da pessoa receber informação, parar para pensar sobre ela. Ser crítico, para mim, é o segredo. Ser crítico e curioso são segredos para você tentar mudar o pensamento, e mudar o pensamento no sentido de, será que o que eu estou ouvindo é o que eu estou ouvindo mesmo? Será que esse conhecimento é uma verdade tão absoluta assim? Poxa, na minha vida, quando tal coisa acontece, não é desse jeito que as pessoas estão dizendo que é a verdade, sabe? Ou olhar, por exemplo, gente, eu vou dar um exemplo. Esses dias eu estava no TikTok, né, olhando umas coisinhas. E aí eu ouvi uma pessoa comentando que outra estava utilizando um cigarro eletrônico como uma substância de pré-treino antes de ir para academia. Gente, vamos olhar e pensar um pouquinho, né? Será que o ideal para o seu corpo é você utilizar um cigarro eletrônico com um pré-treino para que você tenha um excelente desempenho? Então, são coisas que talvez para nós, que temos um certo conhecimento, a gente olha e fala assim, o que é isso? Uhum. Mas algumas pessoas falam, nossa, e se eu tentar isso para ter um desempenho melhor? Então, assim, eu acho que você sensibilizar através do conhecimento, mostrar que o conhecimento, ele não é só focado no método científico, senão a gente volta para o cientificismo, mas que ele é algo interdisciplinar, que ele é algo que depende de vários fatores. Então, você educar a sua população é uma maneira de você evitar situações como essa. Quanto mais pessoas educadas desta maneira, essa bolha vai crescer. Uhum. E ela vai sobrepor as outras. Até o momento, lógico, é um sonho, né, que isso aconteça, que todo mundo seja capaz de olhar as coisas de maneira crítica, etc. Mas se a gente não começar, né? Se eu não começar com os meus alunos, com a minha filha, com quem que eu vou começar?
A gente tem que, em determinado momento, decidir. Vamos fazer com que as pessoas entendam que tudo na vida tem equilíbrio, né? Temos que ter equilíbrio na hora de receber aquela informação e pensar sobre ela, né? Entender que, poxa vida, a gente sabe que a gente não é só uma esfera física ali, né? De neurotransmissores, hormônios. A gente não é só isso. Existem tantos fatores no nosso dia a dia que nos afetam. Por que a ciência ela tem que ser imutável ou ela tem que ser útil só para aquilo que eu acredito? Não, existem diversas faces, né? Você tem que tornar a linguagem, então, científica acessível. Combater a desinformação. Respeitar que existem diferentes crenças e não se negar a ouvir. Gente, eu sou criacionista. Eu fiz uma universidade pública. A minha prova de entrada não foi com questões criacionistas, foram questões evolucionistas. Eu tive a oportunidade de estagiar num departamento evolucionista por um período, mas eu estive lá. Se eu fosse negacionista, talvez, eu virasse e falasse assim, não, eu sou criacionista, não quero nem saber de outra ideia que não seja a minha. A nossa fé tem que ser tão inteligente, não quero nem saber. Não, eu quero saber. Porque quando eu sei da diferença, eu acabo fortalecendo aquilo que eu acredito, ganhando mais argumentações. Entendeu? Então as pessoas têm que ganhar o gosto por querer saber das coisas. Isso é muito importante. Esses dias a gente estava brincando na sala, né, Rebeca? Que os professores vão ter que começar a dar aula falando e um vídeo relaxante do lado, que nem é. É verdade. Porque tá todo mundo tão acostumado a prestar atenção em tanta coisa que aí às vezes precisa de um. A gente fala, eu vou ter que pôr uma tela aqui de alguém fazendo uma receita e eu falando pra ver se o aluno me olha e como são os vídeos hoje, né? E é engraçado que a gente falou depois que isso é uma maneira também da gente se desligar do que tá sendo falado porque a gente tá prestando atenção em outra coisa. Então, eu como educadora, né? Eu vejo que não impor ideias, letramento científico, combater a desinformação, tornar o meu educando ali autônomo é uma maneira excelente de começar a combater ideias extremas. Muito bom. Vocês já assistiram aquele filme Não Olhe Para Cima? Assisti. Você assistiu? Não, do assisti. Leonardo DiCaprio? Nunca assisti. Não. É tão legal. Recomendo. E para todo mundo que está ouvindo a gente também. Eu assisti esse filme 2 vezes, assim. A primeira, assisti do começo ao fim. Como entretenimento. Mas eu achei tão genial. Tão genial, que daí eu assisti uma segunda vez, pausando e anotando. E assim, aquilo ali é uma obra-prima, na minha opinião, assim, uma maneira, usando sarcasmo, humor, para atacar o negacionismo em todas as suas formas, né? Para mostrar também algumas deficiências da ciência em se comunicar claramente com a população. O cientista falava de maneira muito técnica, que ninguém entendia, né? Vejo ali também forças políticas e econômicas, né? Buscando simplesmente nada a ver com a verdade, mas a ver com a política e a ver com o ganho, não é? Então, esse filme, para mim, assim, é uma aula bem interessante sobre a questão do negacionismo. E eu acho que dá para a gente assistir de novo com esse olhar, não só como entretenimento, né? Não olhe para cima. É o que eu falei, é aquela assim, a ciência está na mão de alguns, né? A ciência está na mão de alguns, e aí eu vou privar minha população de uma informação para que de alguma forma eu seja beneficiado. Mais do que isso é spoiler. Então, quem quiser assistir, é um filme bem legal. E outra coisa, professor, que eu acho importante também é que ressaltar, e aí falando dos dois, negacionismo e cientificismo, que a ciência tem a sua limitação.
sempre terá uma limitação. Né? Se você estudar o próprio processo de como as pessoas acreditavam que as características hereditárias eram herdadas pelos descendentes, vindo do homúnculo, até a mistura de gêmeos, até o que a gente sabe hoje, às vezes a gente fala, nossa, como é que naquela época o pessoal acreditava nisso? Aquela época era o material que eles tinham. Mas a ciência, ela teve suas limitações. As coisas começaram a melhorar, os materiais começaram a melhorar, a tecnologia começou a melhorar, eu tenho uma nova visão. E aí eu enxergo as coisas de outra forma. Eu tinha lá um conjunto de crianças brincando com lentes, observando formigas. Alguém olhou e falou assim, nossa, será que dá para fazer um objeto para ampliar coisas? E agora eu consigo ampliar coisas. Ai, agora eu vejo que uma célula está aqui se dividindo porque ela foi fecundada por outra e tudo mais. Então, assim, a ciência, ela tem a sua limitação. A partir do momento que você só olha para uma visão, se nega a olhar as outras, a partir do momento que você vê a ciência como verdade absoluta, você pega todas essas limitações que a própria ciência tem e joga fora. E se vê uma informação nova? E se aquilo que você acreditou o tempo inteiro, porque a metodologia científica, né, naquele momento mostrou determinada coisa, não contava com aquilo, como é que você vai reagir? Como é que você vai sobreviver a um mundo de constante mudança? Tem que manter a mente aberta, né? Tem que manter a mente aberta, né? É aquela fé inteligente, né? A gente, não sei, professor, a gente estava falando bastante de um versículo antes de entrar aqui, que é Oséias, mas a gente deixa pro final, né, Rebeca? Tá bom. Rebeca, redes sociais. Nossa. Redes sociais e... Porque, teoricamente, você devia ter informação mais acessível. Mas a gente vê que está sendo usado para disseminação de ideias muito sem base científica, né? E como as pessoas consomem fácil isso, né? Nossa, é... E assim, até refletindo aqui, se eu for parar pra pensar quantas vezes eu entrei em redes sociais e tinham informações relevantes sobre ciência ou coisas que realmente importam, são quase nulas. A maioria das informações são informações de outras coisas que não têm talvez tanta importância. Acho que por isso que as pessoas acreditam em qualquer coisa. Aí levanta alguém lá que tem uma opinião polêmica ou meio sensacionalista e diz qualquer coisa e isso convence a massa, porque não tem conhecimento, não tem embasamento. Então, qualquer coisa que você jogar na internet, as pessoas vão acreditar. Talvez algumas com um pouco mais de embasamento, não. Mas a maior parte das pessoas acredita e não só acredita, como compartilha. Então, dissemina ainda mais a informação, né? É fácil, né, hoje, você espalhar. E é impressionante como as pessoas, elas facilmente acreditam em ideias do tipo, estão escondendo alguma coisa, e essa outra pessoa está revelando, eu vou recontar a história, os fatos não são bem assim. Então é tão fácil a pessoa, parece que é uma tentação você achar que é dono de um conhecimento que ninguém mais tem. E às vezes a frase é lançada como clickbait, né? Assim, coisas que não querem que você saiba sobre. Exatamente. E aí você fala, poxa, então agora eu quero saber. O que não querem que eu saiba? E isso vai... E aí acredita, porque é algo que tá ali na sua frente. Acredita naquilo de primeira e não vai buscar se aquilo é verdade, se faz sentido mesmo, se tem embasamento. Só acredita e ainda compartilha com as pessoas, né? Nós estamos vivendo nesse momento em que... A turma diz, né? A tia do WhatsApp, ela é mais valorizada pelos conhecimentos que ela tem do que alguns especialistas da área, né? E o que tem sido desenvolvido em termos de tecnologia, parece que ao invés de auxiliar na propagação do que é correto, auxilia na propagação do correto com imagens de inteligência artificial que você olha e fala assim, nossa... E às vezes não se refere à verdade em si, né? Por exemplo, uma que não tem nada a ver com ciência, mas que ficou bem famosa, que foi aquela do Papa com um casacão branco. Não sei quem viu, com um casacão branco, assim, todo... com uma corrente e tal. Falou, nossa, olha a foto do Papa com esse visual e não sei o que. Sabe, eu falo, gente, um conhecimento tão bom.
né? E a gente, não que a gente não possa se divertir com isso e tudo mais. Vamos aproveitar que existe isso e vamos tentar desenvolver uma coisa gostosa, uma coisa legal, uma coisa que dê informação. Não que a gente quer que todas as pessoas sejam robozinhos que entrem, falam assim, agora eu vou ler informações importantes, assim. A gente, lógico, tem um momento que a gente brinca e tudo mais. Mas eu fico pensando, nossa, tanta coisa boa que a gente poderia utilizar. Só que a desinformação propaga muito mais rápido do que a informação, né? Pessoas, né, dizem que a gente está numa era da desinformação, tendo tantos recursos para se comunicar. É verdade. Né? Atenção mínima. Então, daqui a pouco as nossas aulas vão ter que durar o tempo de um deslizar de dedo. Né? 45 minutos já é um tempo assim, 1h30, não tem como ficar 1h30 prestando atenção num único assunto. Eu não posso trocar o professor. Eu passo o dedo, sai um professor, entra outro. Eu não gosto, eu passo o dedo, sai um professor, entra outro. Então, assim, as redes sociais, ao mesmo tempo que elas podem ser utilizadas de maneira correta para propagar bons conhecimentos, elas têm, na verdade, trazido cada vez mais desinformação para nós. Sim. E outra coisa que é importante para os... Né, é importante falar também é que a gente tem que estar pronto também para analisar informações e, na hora de propagar, pensar se você realmente deve. Né? Que é a tia do WhatsApp, tadinha da tia do WhatsApp. Minha tia não sabe usar o WhatsApp, então não tem a tia do WhatsApp. Mas, assim, dentro da situação dela, ela acreditou que é verdade. Então, se a sua tia do WhatsApp mandar alguma coisa, você fala, tia, não é bem assim. Deixa eu explicar pra você como é que é. Às vezes, você aproveita aquele momento de desinformação pra gerar uma informação que, às vezes, a pessoa não sabia. Com certeza. Minha mãe, linda, se ela assistir, talvez, né? Ela mandou esses dias um animal de inteligência artificial. Olha esse animal, filha. Eu falei, mãe, deixa eu te contar uma coisa. A minha avó me manda... Tipo, nossa, olha esse vídeo desse cachorrinho dançando balé. Aí, é inteligência artificial. E eles são de outra geração também, né? Então, eles estão ali, né, vivendo o novo também, né? Muito novo para eles, né? Gente, o papo foi muito legal. Eu acho que a gente esclareceu aqui 2 pontos de vista, né? Que foram o cientificismo e o negacionismo. E... eu sempre digo, olha, nós temos que manter a nossa mente aberta. Nada pode substituir o pensar, o pesquisar, o procurar uma informação diferente. Mesmo que você não concorde, mas conhecer, né? Ver, sair dessa bolha, não é? Para a gente continuar crescendo, para a gente continuar desenvolvendo. Olhar para cima, né? Olhar para cima, Olhar exatamente. Pra cima. Olhar para cima. Muito obrigado, professora Juliana. Podemos deixar nosso versículo? Sim, Rebeca. Pois Você não. Fala, Rei. Posso falar? A gente se preparou bastante, né? Parabéns. Eu gosto sempre de trazer também essa parte espiritual, né? Algo que está muito presente nas nossas vidas. E ali em Oséias 4:6 fala que... é Deus falando, né? Que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então, é importante que a gente sempre esteja atento à realidade do nosso mundo e tendo aquele ceticismo saudável de criticar as coisas às vezes, que a gente não sabe de onde vem, mas também unindo as duas coisas, eu acho que a gente podia deixar isso, de unir tanto ter o conhecimento científico quanto também criticar e duvidar de algumas coisas, mas a gente precisa sempre ter em mente que é o Senhor que nos dá sabedoria e nos dá discernimento para entender algumas informações. Claro que a parte racional é super importante, mas o Senhor também nos ajuda a ter discernimento das informações, se aquilo realmente é verídico ou não. E a gente estar sempre em contato com o Senhor e sabendo daquilo que é a verdade dele, nos faz mais preparados para enfrentar as verdades que o mundo nos apresenta. Muito bom. Você está dando aí uma leve dica de um próximo episódio que nós vamos fazer.
Ai, é minha aluna. Ai, que orgulho. Tá antecipando aí, um dos nossos episódios vai tratar justamente sobre isso, sobre ciência, filosofia e a revelação. Né? E como que um cristão pode usar as fontes de conhecimento de maneira equilibrada. Muito legal, gostei muito. Valeu, gente. Espero vocês numa próxima, tá bom? Num próximo episódio aí. Que vocês estejam com a gente aí. E vocês que nos seguem, fiquem sempre atentos. Daqui a 15 dias, vamos ter mais um episódio de Digitais do Criador. Valeu!